Tá querendo começar a estudar teologia, mas não sabe por onde começar? Então se prepara, porque esse vídeo foi pensado especificamente para te ajudar nesse caminho dos estudos teológicos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a ideia desse vídeo é trazer 8 indicações de livros para aquelas pessoas que desejam iniciar os seus estudos teológicos. Então o vídeo de hoje vai ser bem direto ao ponto, bem objetivo, e as recomendações elas serão seguidas de alguns breves comentários a respeito de cada livro. Nessas indicações de hoje você encontrará livros a respeito de teologia bíblica, teologia histórica e teologia sistemática, ou seja, as indicações serão feitas nesses 3 blocos. E eu pensei em fazer dessa forma porque dentro do grande guarda-chuva da teologia, essas são as 3 grandes áreas. Então pode acontecer, por exemplo, de você já estar mais avançado na teologia bíblica, mas nunca ter estudado teologia sistemática ou histórica ou vice-versa. E esse vídeo também pode ser útil para você. Como o vídeo está separado por capítulos, você pode avançar para os blocos que mais te interessam. O pessoal geralmente, quando vai recomendar livros para iniciantes em teologia, o primeiro livro a ser indicado é uma teologia sistemática, e eu entendo o motivo disso e eu mesmo comecei a estudar a teologia dessa forma, mas caso você queira tentar algo diferente, eu recomendaria que você iniciasse pelos livros de teologia bíblica. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria iniciado meus estudos a partir da teologia bíblica, e a razão para isso é muito simples. A teologia bíblica é a fonte direta da teologia sistemática, então se você não tiver um conhecimento básico da Bíblia, você não aproveitará tanto o conteúdo da sistemática e muitas vezes você acabará aceitando muitas interpretações de determinados teólogos sistemáticos de uma forma muito acrítica. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, mas claro, isso é só um conselho. Então, dito isso, vamos para as indicações. Bom, então vamos começar pelo bloco da teologia bíblica. A primeira indicação é um livro do Michael Bird e se chama Toda a Escritura é. O Bird nessa obra nos proporciona uma introdução à Bíblia, então ele vai tratar de questões relacionadas a como a Bíblia foi escrita, em quais idiomas ela foi escrita, quais são os textos nos idiomas originais que deram origem às traduções que nós temos em mãos hoje. Além disso, ele vai tratar do tema da canonização, ele vai falar sobre o que significa dizer que a Bíblia é um livro inspirado. Cada capítulo desse livro é escrito com muita precisão acadêmica e muita compaixão pastoral. O título original dessa obra em inglês é 7 coisas que todos os cristãos deveriam saber. E de fato, cada capítulo apresenta um tema que é vital para a nossa compreensão da Bíblia e, consequentemente, para o amadurecimento da nossa fé cristã. Entender os vários componentes da Bíblia, o processo histórico de formação do texto bíblico e o processo de inspiração dos autores bíblicos são conhecimentos fundamentais para todos os cristãos. E aí, após você ter essa introdução geral à Bíblia, que é o que o livro do Bird proporciona, é muito importante que você que está iniciando seus estudos na teologia tenha uma noção clara da grande narrativa da Bíblia. Tem muitos bons livros no mercado editorial brasileiro que abordam esse assunto, mas eu recomendo fortemente o livro O Drama das Escrituras, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew. Nesse livro, esses 2 autores vão nos fornecer um panorama cativante e acessível do grande enredo, da grande história que se desenvolve na Bíblia. E segundo esses 2 autores, a história bíblica é um drama que se desenvolve em 6 atos, que são criação, pecado, Israel, Jesus, a missão dos redimidos e a nova criação. Então, a partir da explicação de cada um desses atos, os autores eles nos levam a textos chaves de Gênesis ao Apocalipse, mostrando que a Bíblia é um livro que faz sentido como um todo e que o plano de Deus para o cosmos, para o mundo, vai muito além da salvação individual dos seres humanos. A redenção que Deus está realizando envolve a redenção completa de toda a criação. Além disso, nesse livro, os autores nos mostram a importância de nós, enquanto cristãos, sermos constantemente renovados a partir da grande narrativa da Bíblia. E se nós não formos moldados pela grande história que se desenvolve na Bíblia, sem dúvidas nós seremos moldados por outras histórias e outras cosmovisões da nossa cultura contemporânea. Então esse livro, além de nos apresentar a grande
grande metanarrativa bíblica, ele também nos ajuda a encontrarmos o nosso papel nessa grande história. Embora Deus seja o grande protagonista desse enredo, ele nos convida a participarmos desse processo de renovação de toda a criação. E eu me lembro que quando eu li esse livro foi uma experiência muito marcante, porque eu me vi como sendo parte de uma história que era maior do que a minha. Eu me vi parte de um povo que recebeu a missão de ser luz para as nações. Então é um livro muito fantástico. Após você ter essa noção geral acerca da grande narrativa bíblica e do seu papel dentro dessa narrativa, o próximo passo é você se tornar capaz de compreender cada livro da Bíblia individualmente dentro do seu próprio contexto. E para isso eu indico mais 2 livros. O primeiro livro é o clássico Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Esse livro tem por objetivo nos ajudar a entender melhor as escrituras. Nesse sentido, os autores eles vão abordar a importância de nós conhecermos os gêneros literários que compõem a Bíblia Sagrada. Além disso, essa obra também nos apresenta metodologias que devem ser usadas para um estudo otimizado de cada um desses gêneros literários presentes na Bíblia em específico. Por exemplo, no capítulo 5 dessa obra, o Douglas Stuart trata das narrativas do Antigo Testamento, e esse capítulo me marcou muito. O objetivo dele nesse capítulo é fazer com que os leitores entendam como as narrativas hebraicas funcionam, de modo a conseguirem compreender os propósitos dessas narrativas. Tendo isso em mente, ele propõe que existem 3 níveis que devem ser observados ao estudar as narrativas do Antigo Testamento. O nível superior, que é o nível do plano universal de Deus, o nível intermediário, que é o nível da história do povo de Deus, e o nível inferior, ou nível primeiro, que é o nível das narrativas individuais. E ter isso em mente nos ajuda muito na hora de interpretarmos as narrativas do Antigo Testamento, porque se cada narrativa do Antigo Testamento possui pelo menos um desses níveis, ou até mesmo os 3 níveis, ao conseguirmos identificar esses níveis, o nosso entendimento do texto será melhor e a nossa aplicação desse texto também será melhor, porque a gente vai estar captando dimensões hermenêuticas que são super relevantes para aquela narrativa. E esse capítulo me marcou muito por um motivo bem simples. Eu tinha muita dificuldade em entender as narrativas do Antigo Testamento, então esse livro jogou luz a uma parte das escrituras que eu tinha bastante dificuldade em compreender. Agora, falando em termos gerais, em termos de estrutura, esse livro é composto por 13 capítulos e um apêndice no final contendo recomendações para a escolha de um comentário bíblico, além de trazer diversas outras sugestões de obras publicadas que nos ajudam a compreender melhor a Bíblia. Já o outro livro que nos ajuda a compreender cada livro da Bíblia dentro do seu próprio contexto é uma outra obra também do Gordon Fee e do Douglas Stuart, chamada Como Ler a Bíblia Livro por Livro. Basicamente, o que você vai encontrar nesse livro é uma introdução rápida de cada livro da Bíblia. O Douglas Stuart ele ficou responsável por fazer as introduções dos livros do Antigo Testamento e o Gordon Fee dos livros do Novo Testamento. Então, ao comentar cada livro da Bíblia, eles iniciam a introdução mostrando alguns dados de orientação para a leitura daquele livro em específico, como conteúdo, o autor, a data, os destinatários e a ocasião. Depois disso, eles dão uma visão geral do livro, fornecendo alguns conselhos para a leitura daquele livro em específico, e aí, por fim, eles sugerem um pequeno esboço de como aquele livro ele pode ser dividido e qual é a mensagem principal de cada seção daquele livro. Então, esses 4 primeiros livros vão te ajudar muito a compreender a Bíblia, tanto nos seus aspectos históricos e culturais, como nos seus aspectos exegéticos e hermenêuticos. Aí, caso você queira se aprofundar na disciplina da teologia bíblica, tem vários outros vídeos aqui no canal que eu recomendo livros mais avançados. Agora, pulando para o bloco das sistemáticas, eu quero trazer 2 indicações. Uma introdução à teologia sistemática e uma teologia sistemática propriamente dita. A introdução à teologia sistemática que eu separei é do R.C. Sproul e se chama Somos Todos Teólogos. Esse foi um dos primeiros livros de teologia que eu li e na época em que eu li, eu fiquei maravilhado com esse mundo da teologia. E um ponto que o Sproul me fez entender, e eu sou muito grato a ele por isso, é que como o próprio nome do livro sugere, todos nós somos teólogos. Não existe aquela ideia de que eu não gosto de teologia, teologia é coisa para pastor, para professor de EBD, mas eu não preciso saber nada de teologia. O Sproul ele vai criticar essas perspectivas, mostrando que todas as pessoas nutrem concepções a respeito de Deus e por isso todas as pessoas fazem teologia. Nesse sentido, o ponto não é sobre você fazer ou deixar de fazer teologia, mas sim sobre qual tipo de teologia que você está produzindo. Uma teologia saudável ou
ou uma teologia equivocada? Basicamente, o Sproul, ao escrever esse livro, teve por objetivo principal inserir o leitor comum nas principais doutrinas da fé cristã. Então, a obra não se propõe a debater questões da dogmática ou confrontar os maiores expoentes da teologia sistemática. Não é o objetivo dessa obra. O livro ele propõe um contato primário com as doutrinas bíblicas que são estruturadas pela teologia sistemática. E o Sproul consegue fazer isso brilhantemente. Ele é um escritor fantástico, ele consegue se fazer muito claro, ele tem uma escrita muito didática. O livro ao todo tem aproximadamente 60 capítulos, que pode parecer muito num primeiro momento, mas são todos capítulos pequenos e cada um com uma leitura bem tranquila. E esses 60 capítulos estão divididos em 8 partes, e em cada parte ele vai trazer assuntos que são típicos da sistemática, como a teontologia, que é o estudo de Deus, a cristologia, que é o estudo de Cristo, a antropologia, que é o estudo do ser humano, a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, e por aí vai. O segundo livro que eu separei é a Teologia Sistemática, do Millard Erickson, e esse livro já é uma teologia sistemática de fato, então é um material mais encorpado. De forma mais geralzona, sim, a estrutura desse livro do Erickson é bem parecida com a estrutura do livro do Sproul, porque ele também vai abordar aqueles mesmos tópicos a respeito da teontologia, antropologia, cristologia e assim por diante. No entanto, como esse livro é mais completo, é mais robusto, ele vai trazer 2 upgrades que você não vai encontrar no livro do Sproul. Por exemplo, na primeira parte da sua sistemática, o Erickson vai dialogar com diversas filosofias, teologias e perspectivas modernas e pós-modernas. Aí nessa primeira parte do livro, ele vai trazer várias discussões sobre o processo de se fazer teologia. No capítulo 3 da primeira parte, ele vai falar sobre o método da teologia. Nessa parte, ele vai trazer o cenário teológico atual dos últimos séculos. Aí ele vai falar sobre o liberalismo teológico do Schleiermacher, ele vai passar pela teologia do Rudolf Bultmann, ele vai falar da teologia do Karl Barth, do Paul Tillich e muitos outros nomes. É um livro que te insere nesse universo dos pensadores que estão relacionados à teologia. E um segundo ponto, quando se compara essas duas obras, é que a do Erickson, por ser uma teologia sistemática propriamente dita, ela traz diferentes perspectivas dentro de uma determinada temática. Aí ele posteriormente apresenta a sua visão. Então, por exemplo, quando o Erickson vai falar sobre escatologia, que no caso é o estudo sobre as últimas coisas, ele vai apresentar diversas perspectivas, como o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, e ao final do capítulo, ele defende uma das perspectivas que foram apresentadas. E eu acho que esses 2 livros juntos formam um bom time dentro do campo da teologia sistemática. Claro que existem vários outros livros, mas eu gosto dessa combinação. Deixa aqui nos comentários qual a combinação que você mais gosta dentro da sistemática. E aí, pessoal, tá curtindo as indicações? Se você estiver gostando, deixa seu like, se inscreva no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Passando agora para o nosso último bloco, eu vou indicar 2 livros sobre teologia histórica. E eu tenho a impressão que dessas 3 grandes áreas, a teologia histórica é o patinho feio. Eu tenho a impressão que geralmente não se dá muita importância para essa disciplina, mas sem dúvidas ela é fundamental. A teologia histórica nos ensina como as doutrinas cristãs se desenvolveram ao longo da história, além de nos apresentar diversas interpretações bíblicas que já foram feitas por diversos cristãos ao longo dos séculos. Pensando nessas contribuições da teologia histórica, o primeiro livro que eu separei e que nos ajuda a entender o desenvolvimento das principais crenças cristãs ao longo dos séculos é o livro do Justo Gonzalez, Uma Breve História das Doutrinas Cristãs. Nesse livro, Justo Gonzalez responde a diversas perguntas que têm como objetivo esclarecer aspectos fundamentais da tradição cristã. Então, por exemplo, ele vai responder perguntas do tipo: quais são as doutrinas cristãs básicas? Que ideias e convicções fazem parte do cerne da identidade cristã? De onde provém essas doutrinas? Quais os contextos históricos em que elas começaram a ganhar destaque? São todas perguntas que nós, enquanto cristãos, deveríamos ser capazes de respondê-las. E esse livro nos fornece repertório mais que suficiente para respondermos a todas essas questões. E um ponto muito interessante, que é uma espécie de fio condutor de toda a obra, é que o Justo Gonzalez deixa muito claro que o processo de formação das doutrinas cristãs se deu de maneira muito orgânica, de acordo com as próprias demandas da igreja. Então, se por um lado esse livro nos ajuda a entender melhor a tradição da qual nós fazemos parte,
Por outro lado, embora não tenha sido o propósito central do autor, esse livro também tem uma pegada um pouco apologética, porque por meio dessa leitura a gente percebe que as doutrinas cristãs não foram definidas de maneira arbitrária, impositiva em determinados concílios ecumênicos, como muitos afirmam. Todo esse processo de construção de doutrina se deu a partir de muito debate envolvendo diversos segmentos da igreja cristã do mundo antigo, e com esse livro a gente aprende isso de uma forma fantástica. E o segundo livro de teologia histórica que eu separei é uma obra introdutória e de uma leitura bem acessível também. O nome do livro é História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Esse livro cobre um vasto período histórico, desde a origem do cristianismo lá no primeiro século até o nosso século atual, o século 21. Então, cada capítulo desse livro vai proporcionar a você uma amostra dos principais protagonistas e pontos altos da história da igreja. Esse foi o primeiro livro que eu li sobre história do cristianismo e eu achei muito bacana porque me deu um panorama geral para que eu pudesse me aprofundar em determinados períodos históricos posteriormente. Então esse livro é altamente recomendado para aquelas pessoas que querem se inteirar sobre a história do cristianismo. Bom pessoal, acredito que com esses livros vocês já vão ter um bom direcionamento de por onde iniciar os seus estudos teológicos. Se você gostou desse vídeo, talvez você também goste desses outros dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um é sobre livros de teologia bíblica, do básico ao intermediário, e o outro é sobre livros para entender melhor os evangelhos. Fiquem todos com Deus e até a próxima!